Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 30 de novembro. Por maioria, a segunda turma do Supremo mantém decisão que tirou da primeira instância processo contra o senador Flávio Bolsonaro por suspeita de rachadinha, na época em que era deputado estadual no Rio de Janeiro. Para o colegiado, o envio do processo ao órgão especial da Justiça Fluminense não desrespeita a decisão do Supremo sobre prerrogativa de foro. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você confere também. Primeira turma do STF nega recurso de juiz demitido por ir trabalhar com indícios de embriaguez. Ministro Alexandre de Moraes suspende norma que concede pensão a familiares de ex-políticos do Pará. Comissão de juristas apresenta à Câmara propostas de mudanças na legislação para combater o racismo estrutural. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que garantiu foro por prerrogativa de função a Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Os ministros da segunda turma também analisaram habeas corpus, em que o senador Flávio Bolsonaro questiona a quebra de sigilos sem autorização da Justiça. Vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem todas as informações. Boa noite, Marta. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Só para a gente entender, essa denúncia das rachadinhas foi feita com base em troca de relatórios entre o Ministério Público Estadual e o COAF. A defesa de Flávio Bolsonaro alega que essa troca de informações seria irregular porque teria sido feita sem autorização judicial. Hoje à tarde, os ministros da segunda turma, por maioria, decidiram anular esses relatórios e as provas decorrentes deles, seguindo o voto do relator, o ministro Gilmar Mendes, por entender que eles foram feitos e compartilhados em desacordos de decisões anteriores do Supremo. Hoje também, mais cedo, a segunda turma, por maioria, decidiu manter a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que remeteu a ação contra Flávio Bolsonaro ao órgão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu acompanhei a sessão e você confere agora a reportagem completa. Confira aí. Flávio Bolsonaro é suspeito de desviar parte dos salários dos funcionários do gabinete dele para contas particulares, na época que era deputado estadual no Rio de Janeiro. Na ação apresentada ao Supremo, o Ministério Público do Estado pede a derrubada da decisão da Justiça do Rio, que transferiu o processo da primeira instância para o órgão especial do TJ Fluminense. Entre outros pontos, o MP argumentou que o Supremo fixou o entendimento de que o foro, por prerrogativa de função, pressupõe delito cometido no exercício do mandato atual e relacionado a este. Ou seja, como o Flávio agora é senador, não teria direito a essa condição especial. Por maioria, a segunda turma acompanhou o voto do relator ministro Gilmar Mendes para manter a decisão que garantiu o foro por prerrogativa de função no âmbito estadual a Flávio Bolsonaro. Para Gilmar Mendes, não houve afronta ao entendimento do Supremo. Não é possível afirmar que existe de fato estrita aderência entre a decisão paradigma e a decisão reclamada, já que, como bem apontado pelo TJ do Rio de Janeiro, não há uma definição precisa na AP 937 para a situação do caso concreto. Troca de casa legislativa estadual, alege pelo Senado sem interrupção de tempo. Não é possível extrair do paradigma indicado um direcionamento que repute violado pela decisão reclamada. O único a divergir do relator foi o ministro Edson Fachin, para quem a investigação deveria continuar na primeira instância. Ainda que essas recentes decisões se refiram à especialidade do foro, concebido constitucionalmente a esta Suprema Corte, e as mais recentes ainda, a processos de índole subjetiva, sem caráter vinculante, portanto, penso, com todo o respeito, que a compreensão que traz, inclusive a douta Procuradoria da República, não atende ao desenho do regime republicano da Constituição, considerada a ratio decidente, que as outras cortes possam acolher entendimento diverso para prorrogar ad infinitum o foro por prerrogativa de função.
E a primeira turma do Supremo manteve a pena de demissão de um juiz de Mato Grosso por trabalhar sob efeito de álcool ou drogas. O juiz Ariel Rocha Soares trabalhava no Fórum de Tabapurã, cidade que fica no norte de Mato Grosso. O magistrado foi acusado de faltar ao trabalho sem justificativa, lentidão nas atividades e de trabalhar sob efeito de álcool ou drogas. O Tribunal de Justiça do Estado condenou Ariel à pena de demissão. Ele era juiz substituto e ainda não tinha completado o período de exercício necessário para se tornar vitalício no cargo. O magistrado entrou com um recurso no Conselho Nacional de Justiça para anular a pena, mas os conselheiros do CNJ negaram o pedido. O juiz então recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Para a relatora, ministra Rosa Weber, o STF não tem competência originária para analisar decisões negativas do Conselho Nacional de Justiça. Todos os ministros da primeira turma seguiram o voto da relatora e negaram o pedido do juiz para que fosse reintegrado ao cargo no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E também na sessão desta terça-feira, a primeira turma do Supremo escolheu a ministra Carmen Lúcia para presidir o colegiado em 2022. Decana da turma, ela vai substituir o ministro Dias Toffoli, que conduz os trabalhos até o final deste ano. A ministra Carmen Lúcia já foi presidente da primeira turma em 2011. E o ministro Alexandre de Moraes suspendeu norma do Pará que concede pensão a familiares de ex-políticos do Estado. Sobre isso a gente fala ao vivo com o repórter Renato Rosa. Boa noite, Renato. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. O pedido foi feito pelo governo do Pará contra o pagamento de pensão a familiares de ex-deputados federais, estaduais, vereadores e de um ex-sindicalista. O ministro Alexandre de Moraes acolheu o pedido e suspendeu decretos e leis do Estado do Pará que concediam o pagamento dessas pensões. O ministro ressaltou que no Supremo há jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade de normas estaduais que estabelecem qualquer tipo de pensão vitalícia a ex-políticos ou seus parentes. E que essas normas representam aí uma afronta aos princípios republicanos e representam também a questão do privilégio, né, a esses agentes públicos contra aí o dinheiro público, provocando aí prejuízos financeiros de difícil reversão aos cofres do Estado do Pará. Agora, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes será encaminhada para análise do plenário. Cadu. Obrigado, Renato. E daqui a pouco tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Henrique Amaral tem os detalhes. Está previsto na pauta administrativa da sessão de logo mais um processo de um vereador eleito suplente pela cidade de São Paulo nas eleições de 2020. Com base na Lei Geral de Proteção de Dados, ele pede a retirada de informações dele do sistema Divulga Candicontas. O programa apresenta informações detalhadas de todas as pessoas com candidatura registrada na Justiça Eleitoral. A sessão plenária do TSE começa logo mais às 7 horas da noite. E a seguir, Conselho Nacional de Justiça lança estudo inédito sobre custos do sistema prisional. Voltamos em instantes. A Constituição Federal representa a lei maior, a lei máxima do nosso país. Contra ela não pode haver lei federal, lei estadual, lei municipal, nem qualquer outro mecanismo legislativo. Uma comissão externa de juristas presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, apresentou hoje na Câmara dos Deputados uma série de propostas para combater o racismo. O grupo, composto por 20 juristas, todos negros, propôs mudanças na legislação para combater o racismo. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, participou da sessão de entrega do documento e ressaltou a necessidade de promover a igualdade. Somos todos iguais, mesmo diante da lei, mas desde a criação do mundo. Por isso que esta comissão é uma comissão que retrata e restaura a identidade das pessoas, porque somos iguais perante os homens e perante a lei divina.
A comissão de juristas foi presidida pelo ministro do STJ, Benedito Gonçalves, que falou da busca por respostas ao racismo no Brasil. A luta contra o racismo e a discriminação racial deve ser diária, constante e permanente. Este relatório final é nosso convite ao Parlamento e ao povo brasileiro para lutarmos juntos para que tenhamos uma sociedade livre, justa e solidária. Que a bandeira da igualdade racial no Brasil seja de todos. O relatório final da comissão tratou do tema em vários eixos, como direitos sociais e culturais, combate ao racismo no setor público e privado e ainda segurança pública. Outras propostas de combate ao racismo e a promoção da igualdade racial foram apresentadas e estão registradas aqui no corredor da Câmara dos Deputados nesta exposição. Entre as sugestões do grupo estão a criação de um fundo para a promoção da igualdade racial e alterações legais para assegurar a igualdade em toda a administração pública. A comissão foi criada em dezembro do ano passado, em meio à repercussão nacional do assassinato de João Alberto Silveira Freitas, cliente negro espancado até a morte por seguranças de uma rede de supermercados em Porto Alegre. Um levantamento inédito do Conselho Nacional de Justiça revelou que um preso custa, em média, R$ 1.800 aos estados. A variação de gastos com o sistema prisional de uma região para outra chega a 340%. Para calcular o custo médio por preso, são levadas em consideração informações como salário dos agentes, transporte, limpeza, água, luz, itens de higiene, alimentação e atendimento de saúde. O estudo elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento revela que há discrepâncias significativas entre os estados. Enquanto em Pernambuco, para manter um preso, o estado gasta por mês R$ 955, no Tocantins, o valor salta para R$ 4.200 mensais. Os critérios para computar o custo médio de um detento estão previstos na resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária desde 2012. Das 27 unidades da federação, 11 mencionaram utilizar a resolução e apenas 6 responderam à pesquisa seguindo os parâmetros da norma. O principal objetivo do levantamento é identificar essas distorções nos gastos e promover um debate sobre a aplicação dos recursos públicos de forma mais eficiente no sistema prisional. Essa inconsistência na metodologia para verificar o custo prisional pode impactar no valor real gasto per capita por detento. Foi constatado, por exemplo, que o principal destino dos recursos é a folha de pagamento e outras despesas com pessoal, que respondem por 60% a 83% dos gastos. Outro exemplo é o custo mensal com higiene. Alagoas e Distrito Federal têm uma despesa de R$ 11 por preso. Já no Amazonas, a quantia é 10 vezes maior. Com a alimentação, a diferença das despesas entre os estados chega a ser de 6 vezes. Nós temos aí um disparate muito grande entre os diferentes estados a demonstrar que há metodologias diferentes de se mensurar o custo prisional, comparando as unidades da federação, saber como investir, né, e para onde esse dinheiro está sendo empregado, isso evidentemente que nos dá a informação correta de que as pessoas que estão lá dentro que são as destinatárias desses recursos. Investir no sistema penitenciário federal, portanto, é sim uma ação que faz efetivar, que efetiva as políticas de segurança pública emanadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Você sabia que a Justiça Eleitoral conta com a contribuição de especialistas para tornar o sistema eletrônico de votação ainda mais seguro? Essa ajuda acontece durante o teste público de segurança. A votação eletrônica evolui a cada eleição. E dá para dizer o mesmo do teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. A cada edição, o TPS fica ainda melhor. A maioria dos planos migrou para
possibilidade fora do sistema, possibilidades em rede, possibilidades externas à urna, coisas fora. A ideia que nós temos é que isso acontece porque o sistema propriamente dito teve um amadurecimento muito grande e se sabe que atacar exatamente o sistema é uma tarefa muito, muito difícil. A 6ª edição do TPS teve recorde de pré-inscritos, 39 no total. Foram 6 dias de ataque, entre 22 e 27 de novembro. E por falar em ataque, é importante a gente lembrar que o teste é realizado em um ambiente de laboratório. Por isso, várias barreiras de segurança do sistema eletrônico de votação são retiradas. A ideia é deixar os investigadores à vontade. O ambiente, né, é favorecido, aqui ele tem acesso ao código direitinho, tem acesso à urna eletrônica ali que já é aberta, então pensando em questões de segurança que no cenário real não existe. Colaboração é a palavra-chave do teste público de segurança. Cada vez que um investigador encontra um achado, um ponto do sistema eletrônico de votação é aperfeiçoado. E neste ano foram 5 achados. Ninguém conseguiu invadir o sistema e oferecer risco para o resultado das eleições. Mais que isso, e para nossa tranquilidade, nenhum dos ataques conseguiu afetar, ser bem-sucedido relativamente ao software da urna. Agora, a Justiça Eleitoral vai trabalhar para reforçar a segurança nos pontos indicados. Em maio, os investigadores voltam ao TSE para o teste de confirmação, quando repetem os ataques para testar as melhorias feitas no sistema. E no próximo bloco, ministro Alexandre de Moraes nega habeas corpus a homem conhecido como faraó dos bitcoins. Voltamos já. A Constituição é fruto da organização e da luta popular que a fez ser cidadã após um período ditatorial no Brasil. Em razão disso, é fundamental para sua materialização que o povo se mantenha permanentemente organizado e articulado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido para revogar a prisão de Glaidson Acácio dos Santos. Conhecido como faraó dos bitcoins, ele está preso desde agosto deste ano, acusado de integrar a organização criminosa por delitos contra o sistema financeiro nacional. De acordo com as investigações da Operação Criptos, quase que não sai, Glaidson comandaria esquema criminoso de pirâmide financeira, que teria movimentado mais de 38 milhões de reais por meio de pessoas físicas e jurídicas no Brasil e em ao menos 7 países. No Supremo, a defesa pediu a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas. Para o ministro Alexandre de Moraes, não é possível julgar o pedido no Supremo, porque ainda está pendente a análise colegiada do Superior Tribunal de Justiça sobre habeas corpus negado por decisão monocrática no STJ. Ainda conforme o relator, a flexibilização dessa exigência só deve ocorrer em hipóteses de flagrante anormalidade na decisão questionada ou em casos excepcionais, o que não foi constatado no caso do processo. E amanhã tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. A consultora jurídica Karina Rabelo destaca a retomada do julgamento sobre o marco legal do saneamento básico, além de outros processos que estão na pauta da Suprema Corte. Boa noite. Amanhã, na pauta do Supremo Tribunal Federal, os ministros devem dar continuidade ao julgamento de 4 ações que pedem a declaração de inconstitucionalidade de alguns dispositivos da lei que atualiza o marco legal do saneamento básico. Representantes do setor de saneamento e partidos políticos discutem sobre a competência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para editar diretrizes gerais sobre o tema. Discutem ainda sobre se os municípios podem formar blocos para contratar empresas para prestar serviços de saneamento básico. Até o momento, apenas o ministro relator Luiz Fux votou, concluindo pela constitucionalidade da norma. O julgamento deve continuar amanhã com a conclusão do voto do ministro Nunes Marques. Outra ação que pode ser julgada amanhã é a que trata sobre a lei da meia entrada. As partes autoras pretendem a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que vincula a filiação prévia das entidades municipais e estaduais a uma entidade nacional
para fim de expedição da carteira de identidade estudantil. O ministro relator é o Dias Toffoli. Amanhã pode vir a ser julgada também a ação em que discute se a multa pela recusa a se submeter ao teste do bafômetro é ou não constitucional. Tudo isso você acompanha aqui amanhã às 14 horas no programa Direto do Plenário na TV Justiça. Portanto, encontro marcado amanhã, como disse a Karina, às 14h no Direto do Plenário. O Ministério Público Federal publicou um documento para orientar a atuação dos membros em casos de contrabando de imigrantes e tráfico de pessoas. Com ações coordenadas, a norma orienta os investigadores a identificarem a corrupção envolvida em crimes violentos, já que essa questão é subnotificada. A nota técnica foi elaborada pelo Grupo de Trabalho Intercameral da 2ª e da 5ª Câmaras do MPF, com participação da Secretaria de Coordenação Internacional e da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a PCDF. A ideia da orientação surgiu depois de um estudo feito pelo próprio Ministério Público Federal em 2019, que identificou o envolvimento de corrupção em casos de tráficos de pessoas. Depois disso, em 2020, os Ministérios Públicos ibero-americanos assinaram declaração conjunta para impulsionar a luta contra a corrupção associada ao tráfico de mulheres e crianças. E depois de ficar suspenso por causa da pandemia da Covid-19, o projeto Nosso Judiciário foi retomado em Mato Grosso. Uma oportunidade tanto para alunos dos cursos de Direito terem contato com o mundo jurídico na prática. O Judiciário de Mato Grosso poderá, um dia, ser ambiente de trabalho desses alunos de Direito da Faculdade FACIP e UNIC de Rondonópolis. E enquanto isso não ocorre, eles puderam ver, na prática, o que aprendem na sala de aula. Por conta da pandemia da Covid-19, o programa Nosso Judiciário estava suspenso. Mas, com a retomada, esses alunos da Faculdade de Direito de Rondonópolis foram os primeiros a conhecerem o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E os estudantes foram recebidos pela presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Maria Helena Povas. Vou levar muito conhecimento, né, desse momento que eu estou vivendo hoje, e acho muito válido eles estarem abrindo a porta para nós, estudantes, para a gente ter esse contato com eles, não só nós, mas como toda a comunidade. Eu acho muito importante. A faculdade ela prega desde o início do curso a prática. E como o Poder Judiciário tem essa proposta de abrir as portas para a comunidade, possibilitar que os alunos tenham contato com a futura profissão deles, entendendo o procedimento, vendo como funciona, já se imaginando vivendo ali nos cargos, nas funções e eventuais concursos que eles possam estar almejando, para nós a gente consegue materializar mais ainda na mente dos nossos alunos os sonhos que eles estão buscando quando escolheram fazer o curso de Direito na FACIP de Rondonópolis. Os futuros operadores do direito receberam o glossário, produzido pelo TJMT. É um projeto muito bonito, é um projeto que o tribunal se orgulha disso. Infelizmente, durante a pandemia, nós tivemos que interromper e nós estamos muito felizes porque essa retomada desse projeto significa o restabelecimento dessa ponte com a comunidade acadêmica. O que eu ganhei hoje de noção da própria justiça, né, desse lado da justiça, é assim, uma coisa que para mim ficou marcada e que está abrindo coisas na minha cabeça de também seguir nessa área. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha a sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Para você, uma boa noite e até amanhã.